Para entender a importância das terras raras e por que os Estados Unidos estão obcecados com esse material, eu converso agora com o professor Alexandre Pires, de Economia do IBMEC. Professor, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Por que os Estados Unidos querem tanto e por que a China percebeu que este é um grande instrumento de pressão e ameaça às outras economias? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Satisfação estar aqui com você. O que nós temos é uma situação que vinha pacificada há muito tempo, porque a China ia ser, obviamente, o fornecedor de produtos para os americanos ao longo de 30 anos. Isso tudo muda, inclusive com o primeiro Trump, lá em 2016, 2017, em que começa a haver esse divórcio entre China e Estados Unidos. Mas a plataforma chinesa de processamento de terras raras já estava sendo construída. Nós temos que nos atentar ao seguinte, Fernando, a China é o grande processador de terras raras, não é a maior reserva. Ou seja, ela processa entre 80% a 90% das terras raras do mundo, mas existem terras raras na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, várias minas com vários tipos, no sul da África também, inclusive o Trump fez acordos agora ali com Tailândia, Malásia em relação a isso também, que também tem reservas, e o Brasil também tem reservas de alguns tipos, sobretudo ali na região de Minas Gerais. Então, você tem um problema em que a China investiu nesse processamento. Isso já era visto nos relatórios de risco global, inclusive da revista Economist. Eles já publicavam, pela sua divisão de inteligência, que justamente esse era um grande perigo já há uns 3, 4 anos, ou seja, o processamento estava sendo todo feito na China e a China está usando isso como alavanca de negociação. Mas tudo que você faz, né, Fernando, tem uma reação. Agora os Estados Unidos não confiam mais na China como fornecedor desse material crítico para a transição energética, para fazer motores, para fazer computadores, semicondutores, aviônica de caças super avançados, ou seja, são os materiais necessários ali para fazer aquilo que está na ponta, né, na fronteira tecnológica hoje do mundo. Professor, hoje a gente teve a notícia de que os Estados Unidos e o Japão firmaram um acordo para exploração e desenvolvimento de terras raras, dizendo que vão investir muito dinheiro e que estão abertos a terceiros países desde que eles sejam alinhados em pensamento econômico. Mas, curiosamente, o Japão não aparece na lista do USGS, do governo americano, das maiores reservas. Neste caso, é o Japão entendendo que também precisa deste material e dá os braços ali para os Estados Unidos para tentar formar um grupo de consumidores deste material e assim tentar atrair países que aí sim, de fato, têm reservas, como é o caso da Austrália ou do Brasil? Exatamente isso, Fernando. O Japão tem uma reserva que é muito importante, o dinheiro, né? Alta capacidade de investimento e muita tecnologia disponível para ontem, né? Eles conseguem disponibilizar esses investimentos de modo muito rápido. Nós temos que lembrar que esse divórcio entre Estados Unidos e China, ele também envolve ali os filhos, né? Que seriam o Japão e Coreia do Sul, que também investiram pesadamente na China e tem uma parte da sua cadeia de produção toda na China. O Japão é um dos grandes investidores nessas áreas de manufatura na China. Então, ninguém mais confia, todos estão querendo ter algum tipo de autonomia, e isso faz com que o Japão esteja aí disposto a fazer esse acordo. Primeiro esse de terras raras, mas também vai além, vai também para a fusão nuclear, desenvolvimento de outros pontos críticos ligados à inteligência artificial, mas as raras são algo a ser desenvolvido agora. É provável que o Japão fique responsável por operacionalizar o processamento desses minérios, provavelmente no Sudeste Asiático, ali naquela região da península da Indochina, né, Tailândia, Camboja, Malásia, e também na Austrália, que é um grande parceiro dos dois países, Estados Unidos e Japão. E, claro, depois
os Estados Unidos vão procurar maneiras de processar as terras raras que eles têm no seu próprio território e também no Canadá. Inclusive no México também há minas, lugares de lavra para isso. Então essa é a ideia. Eles têm o dinheiro, têm capacidade operacional e aceleraria ali o processo de independência em relação ao processamento chinês. Professor, qual o papel do Brasil nessa história toda? O Brasil tem o conjunto que compõe a segunda maior reserva do planeta, mas é uma indústria absolutamente atrasada em termos de investimentos, de avanço de projeto ou mesmo de tecnologia disponível na economia brasileira para a exploração deste potencial. Qual vai ser o papel do Brasil e como o Brasil está se preparando por isso, já que nenhum marco desse setor existe atualmente? Isso vai ser pauta das tratativas brasileiras, sem dúvida. Acordos, nós temos que lembrar que em abril, Fernando, naquele que a gente chama de estado de emergência econômica, que foi declarado pelo Trump, que ele impôs lá as várias tarifas, e a do Brasil foi de 10% naquele momento, questão de minerais nem aparecia. Nos acordos que estão sendo firmados agora, inclusive esses que foram firmados ali na Malásia, com a Camboja, Tailândia e a própria Malásia, e já teve ali um protocolo com o Vietnã, entra a questão das terras raras, né? Ou seja, foi a mudança porque os Estados Unidos perceberam que eles estavam muito expostos com relação a isso. E o Brasil agora ainda não fechou um acordo, vai ter que negociar, sim, com os Estados Unidos nesse sentido, e pode ser algo que o Brasil use como barganha, que ofereça ali um acesso a isso. Mas nós temos que lembrar que nós temos muitas mineradoras aqui que têm interesses bastante consolidados no Brasil, e pode ser que elas façam algum lobby para resistir a isso. Mas o Brasil, sim, precisaria de dinheiro para desenvolver isso. Ou seja, capital nosso seria provavelmente improvável. E só para o telespectador ter uma ideia, uma parte das terras raras praticamente é um barro que você processa, tentando achar ali pequenos fragmentos. Não é uma pepita, não é uma pedra bruta, né? Ou seja, é algo difícil de ser processado. Então, o Brasil pode colocar isso sim. Lembrando, inclusive, que o Japão, que agora assinou mais esse acordo e esse memorando de entendimento, já tem o tratado comercial em razão daquele tarifaço de abril. Ou seja, então o governo Trump já está numa segunda etapa de acordos acontecendo aos nossos olhos. E, professor, aqui no Brasil, onde estão essas reservas e o fato de os Estados Unidos hoje estarem nesta posição de certo, sim, desespero em busca da segurança do fornecimento deste material, será que dá ao Brasil uma situação vantajosa ou problemática diante dos nossos problemas e da nossa incapacidade de botar dinheiro, capital na mesa? Nós temos reservas ali, acho que principalmente em Poços de Calda, na região de Araxá, ou seja, naquela região mineira típica de exploração, né? Ou seja, as principais lavras descobertas estão ali. E não, é vantajoso, ou seja, é algo a ser oferecido, que a gente chamaria de acesso a esse mercado de recursos, ou seja, oferecer para os americanos acesso a esse mercado, tanto no sentido de contratos de compra. O que isso quer dizer? Vamos dizer que o Brasil comece a explorar e processar isso. Ele não pode esperar que os Estados Unidos, que o Brasil feche um acordo com a China, por exemplo, ou autorize ali as mineradoras chinesas a fazer esse processamento. Então, o acordo seria no seguinte, de criar um mercado independente do chinês. É um acordo difícil de ser costurado, porque os chineses também vão querer retaliar, né? Mas seria nesse pé, nesse nível de conversa. Olha, nós precisamos com mineradoras americanas, australianas, japonesas, com capital independente do chinês, ter uma certa autonomia. E o Brasil poderia entrar, sim, nessa conta. Não estou dizendo que o Brasil gostaria, hein, Fernando? Isso é diferente. Mas os Estados Unidos podem torcer o braço. Muito bem. A gente conversou com o professor Alexandre Pires, de Economia do IBMEC, que nos trouxe esse panorama e também analisou esse cenário tão interessante e novo, né? Em alguma medida novo, pelo menos do ponto de vista geoeconômico das terras raras. Professor, muitíssimo obrigado pela conversa. Bom finzinho de terça-feira. Igualmente, obrigado. Um abraço.